Quartos anos, tudo bem por aí? Tia Anitta aqui para gravar com vocês, fazer a aula de História, unidade 9, página 111, o ouro no Brasil colonial, tá? Então vocês têm visto aí pelas aulas de História que nós falamos sobre os bandeirantes, que eles têm, né, desbravado o Brasil aí e foram encontrando em busca do quê? Em busca de ouro, de metais preciosos, não é mesmo? Então aí vai falar pontualmente do ouro, ok? Porque encontrar pedras preciosas era o objetivo dessas bandeiras, né? E quem fazia parte delas eram os bandeirantes. E vocês sabem que em função disso, eles organizaram várias viagens, né? As terras que pertenciam ao território do domínio português. Lembra do Tratado de Tordesilhas? De uma parte do Brasil pertencia à Espanha e a outra a Portugal. Então, eles desbravaram a parte portuguesa, tá bom? Entre todas, né, entre tantas que iam além, até avançou um pouco no território espanhol. Os bandeirantes alcançaram o objetivo? Encontraram os metais e as pedras preciosas que tanto procuravam? E aí, vocês acham? Em que lugar da colônia eles acharam? Em que parte do território conquistado por Portugal eles encontraram tudo isso, né? Eles se tornaram homens ricos? Será? O que mudou no Brasil depois disso? Eu tenho uma palavra que fala sobre isso. É a ganância. O que mudou no Brasil? A população brasileira, né, que aí nós já começamos a ter uma população natural do Brasil, começou a ser mais gananciosa, porque descobriram o ouro por aqui, certo? E aí, essas são algumas das perguntas, né, que a gente vai fazer durante esse módulo, durante esse capítulo, tá certo? No trocar ideias, aí na página 111 vocês têm o desenho, né, uma foto aqui da mineração, tá? Uma obra de arte pintada por Johann Moritz Rugendas, produzida em 1835, por volta. Então não tem uma data correta para isso, tá certo? E aí fala sobre a atividade mineradora no estado de Minas Gerais. Por isso que o estado se chama Minas Gerais, tia. Sim, porque lá tinha muito ouro, muitos metais preciosos também, muitos metais que iriam mudar a economia do nosso país. Vocês podem ver e lembrar aí, né, dos desastres, das infelicidades que nós tivemos com Mariana, né, e Brumadinho, que lá é feita a extração de metal, ok? Então, no trocar ideias está assim: o que você imagina que aconteceu com os bandeirantes depois da descoberta do ouro? O que vocês imaginam que aconteceu com eles? E aí? Quem de fato iria trabalhar nas minas de ouro que foram descobertas? Quem que ia trabalhar lá? Na página 112 nós vamos começar em 1888. Em 1726, os bandeirantes paulistas, então eles saíram aqui do nosso estado, né, e foram para o interior do Brasil, foram em busca desse ouro e dessas pedras preciosas em diversas regiões, né, inclusive no estado de Minas Gerais. As descobertas mais importantes ocorreram no século XVIII nesse estado, tá bom? Que tem aí, vocês podem ver no post-it de vocês, tem o nome das cidades que foram mais assim exploradas nessa questão, né? Sabará, Caeté, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, são algumas das cidades históricas do estado de Minas Gerais. Nelas estão preservadas desde o período da mineração residências, prédios de comércio, prédios públicos, chafarizes, inúmeras igrejas ricamente ornamentadas com ouro. Gente, a tia Nin já foi em Tiradentes, Mariana, São João del Rei, Ouro Preto, eu acho que é só que eu fui. Eu fui toda aquela região histórica ali
de Minas. E lá tem muitas igrejas, uma pertinho da outra. Se vocês pesquisarem, depois a tia pode até fazer um passeio virtual com vocês por essas cidades históricas. Lá tem lugar que tem uma igreja de frente com a outra, é só atravessar a rua. Vocês sabem por quê? Gente, na época que eles foram para lá, na época da mineração, construíram essas igrejas, os sinos eram importados de Portugal, trazidos da Europa, né? Aqueles sinos enormes. O ouro que tem lá dentro, essas igrejas foram construídas por disputa de poder. Então, a minha família é rica, ela vai construir uma igreja cheia de ouro dentro, né? Cheia de desenhos. Se vocês olharem no interior dessas igrejas, eles têm muitos desenhos relacionados às passagens bíblicas, né? Até quem mesmo não é da religião católica, é bom saber disso, porque faz parte da nossa história, né? Então, dentro dessas igrejas tem muito ouro. E o que acontecia? A minha família construiu uma e do outro lado da rua a família da tia Dani construiu outra. Só que na minha igreja tinha um tanto de ouro. Na igreja que ela estava construindo, ela queria colocar muito mais ouro. Por quê? Para mostrar que a família dela era mais poderosa que a minha. Enquanto ela estava pensando em colocar muito mais ouro, eu estava colocando mais na minha. E isso, gente, foi disputa de poder. As pessoas usaram a religião, usaram o templo religioso da igreja, né, para mostrar a disputa de poder, a disputa do ouro, qual família era mais rica, porque às vezes eu tinha uma fazenda e dentro da minha fazenda tinha ouro. Então, ali eu podia ser considerada super poderosa, né? Super rica, uma família bem de vida, tá certo? E aí, gente, os bandeirantes, eles atravessaram a Serra da Mantiqueira, eles devastaram matas, lutaram contra os indígenas da região. E aí, nessa página 112, vocês têm, tá mostrando a Serra do Mar, o caminho que eles fizeram, né? A Serra da Mantiqueira, o Rio Paraíba, que é onde é o Vale do Paraíba, o núcleo, o povoamento, a Serra do Espinhaço, toda essa região que vocês têm aí na página 112, está mostrando o caminho aonde foi encontrado o ouro, tá bom? A notícia de existência do ouro naquela região, ela se espalhou rapidamente, ou seja, as pessoas queriam sair de São Paulo para pegar o ouro, né? Porque os portugueses vieram aqui para encontrar riquezas, acharam que estavam nas Índias. De repente encontrou uma terra que ninguém habitava, que ninguém morava, a não ser os índios. E eles não sabiam que aquilo ali era de valor, até porque a missão dos índios não era essa, a missão deles era morar nas terras que até hoje é deles que nós tomamos, tá bom? Embora o caminho até as minas, né, fosse difícil, pessoas vinham de muitos lugares, tanto de Portugal, como foram outros países, vieram da França, vieram da Espanha, e aí o rei precisou criar uma lei impedindo as pessoas que se mudassem para o Brasil. Olha que situação, o rei de Portugal fazendo isso, né? Contudo, né, nos primeiros anos de exploração, muitos dos que chegavam às áreas de mineração não tinham lugar para morar. E aí, o que eles faziam, será? Acampavam, né? Tentavam procurar abrigo em outro lugar, também não tinham vestimentas, não tinham alimentos, né? E também, durante essas viagens, as pessoas ficavam doentes e não tinha médico, tá? Os médicos, muitos deles não iam enfrentar as matas, né? E muitos deles não queriam vir para cá. Os que vieram não chegavam, então não tinha mão de obra dentro da medicina para socorrer as pessoas, né? A cidade mais próxima dessas regiões que nós falamos aí era o Rio de Janeiro, tá? Mas para sair de Minas até o Rio de Janeiro demorava mais ou menos 3 a 4 meses. Tá? O caminho era ruim, naquela época não tinha asfalto, tinha o quê? Estrada de terra, malemar
como nós temos hoje uma estrada de terra. Eram caminhos marcados por dentro das matas, né? Que seguiam lá as carroças, as carruagens, para poder passar, os cavalos, os burros, né? Então, era bem precário. E só o animal que aguentava muito essa viagem era o burro, tá? Então, muitas pessoas falam, eles foram a cavalo. Não, gente, o cavalo eles cansavam muito fácil para enfrentar. Imagina que aqui não tinha nada, só floresta. O burro ele tinha que ir cortando e ele aguentava mais. Também para carregar as coisas e a viagem mais longa. Já o cavalo eles cansavam, eles tinham que parar, dar água, tudo para eles, deixar eles descansarem. O burro não, ele se alimentava, ele bebia água e continuava a viagem, tá bom? Nas Minas, as leis que circulavam ali eram sempre dos mais fortes, né? Pois não tinha representante da coroa portuguesa. Então, aqueles que tinham como mandar, que conseguia a base da violência, infelizmente, eram aqueles que criavam suas leis, tá bom? Aí tá falando assim, ó, os mais ricos e poderosos contratavam capangas, que é o homem de confiança, né? E que não hesitavam em usar da violência para defender os interesses de seus patrões. Tá vendo, gente? Que situação que era, né? E aí, depois de tudo isso que a tia explicou para vocês, vocês vão fazer a atividade 1 da página 113. Então, aí, ó, em 1953, Cecília Meirelles, uma poetisa brasileira, escreveu um longo poema sobre a exploração de Minas no período colonial. Leia abaixo um trecho do poema Ouro Incansável. Em seguida, responda as questões. 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros, a terra vai sendo aberta. Por intermináveis sulcos, infinitas galerias penetram morros profundos. Pelos córregos definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Então, aí essas palavras em vermelhos vocês podem ler no vocabulário aí do lado, tá? Tem todas os seus significados. Então, vocês leram aí e vão responder a letra A, a letra B e a letra C da página 114, que são perguntinhas super fáceis em relação à febre do ouro e ao poema que a tia colocou para vocês, tá bom? Espero que vocês façam, que vocês arrasem aí, porque a gente tem visto que vocês têm feito tudo bonitinho, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.